E aí, amantes da mitologia, sejam bem-vindos. Trago a vocês um conto que é, sem dúvidas, interessante. Então, sem mais demoras, acomodem-se, peguem uma pipoca e aproveitem o começo de tudo. Primeiro, havia o caos, que era o nada do mundo. E isto era tudo quanto nele havia. Nem céu, nem mar, nem terra. Nada disto havia. Apenas 3 reinos coexistiam. O Ginnungagap, o Grande Vazio, situado entre Muspel, o Reino do Fogo, e Nilfheim, a Terra da Neblina. Durante muitas eras assim foi, até que as névoas começaram a subir lentamente das profundezas do Nilfheim e formaram no medonho abismo de Ginnungagap um gigantesco bloco de gelo. Das alturas, abominavelmente tórridas do Muspel, descia um ar quente, e este encontro do calor que descia com o frio que subia de Nilfheim começou a provocar o derretimento do imenso bloco de gelo. Após mais algumas milhares de eras, pois que o tempo, então, não se media pelos nossos brevíssimos anos de nossos afobados calendários, o gelo foi derretendo e pingando, deixando entrever sobre a outrora gelada e espessa capa branca a forma de um gigante. Ymir era o seu nome. E por ser uma criatura primitiva dotada apenas de instintos, o maniqueísmo batizou-a logo de Má. Ymir dormiu durante todas estas eras, enquanto o gelo que o recobria ia derretendo mansamente, gota a gota, até que, sob o efeito do calor escaldante de Muspel, que não cessava jamais de descer das alturas, eis que ele começou a suar. O suor que lhe escorria copiosamente do corpo uniu-se assim à água do gelo que brotava de seus poderosos membros. E este suor vivificante deu origem aos primeiros seres vivos. Debaixo de seu braço surgiu um casal de gigantes, e da união de suas pernas veio ao mundo outro ser da mesma espécie, chamado Trudgelmir. Estes 3 gigantes foram as primeiras criaturas que surgiram de Ymir. Mais tarde, Trudgelmir geraria Belgemir, que daria origem a toda a descendência dos gigantes. Entretanto, do gelo derretido também surgirá, além das monstruosidades já citadas, uma prosaica vaca de nome Audhumla, de cujas tetas prodigiosas manavam 4 rios, que alimentavam o gigante Ymir. Audhumla nutria-se do gelo salgado, que lambia continuamente da superfície, e deste gelo surgiu ao primeiro dia o cabelo de um ser, no segundo a sua cabeça e finalmente no terceiro o corpo inteiro. Esta criatura, egressa do gelo, chamou-se Buri e foi a progenitora dos deuses. Seu primeiro filho chamou-se Bor, e desde que pai e filho se reconheceram, começaram a combater os gigantes que nutriam por eles um ódio e um ciúme incontroláveis. Esta foi a primeira guerra de que o universo teve notícia, e incontáveis eras sucederam-se sem que ninguém adquirisse supremacia. Finalmente, Bor casou-se com a giganta Bestla, e desta união surgiram 3 notáveis deuses, Wonta, também chamado Odin, Vili e Ve. Dos 3, o mais importante é o Wonta, que um dia chegará a ser o maior de todos os deuses, e porque assim um dia ele próprio disse a seus irmãos: "Unamo-nos a Bor e destruiremos Ymir, o perverso pai dos gigantes." Os 4 juntos, então, derrotaram o poderoso gigante, e com sua morte acabou também a quase totalidade dos demais de sua espécie. Afogada no sangue de Ymir, um casal entretanto escapou do massacre. Belgemir e sua companheira, que construíram um barco feito dos troncos escavados e foram se refugiar em Jotunheim, a terra dos gigantes, onde geraram muitos outros. Desde então a inimizade estabeleceu-se definitivamente entre deuses e gigantes, assim qual vivendo cada um livremente em seu território, mas sempre alerta contra o inimigo. Dos restos do cadáver do gigantesco Ymir, Wonta e seus irmãos moldaram a Midgard. De sua carne foi feita a terra, enquanto que de seus ossos e seus dentes fizeram-se as pedras e as montanhas. O sangue abundante de Ymir correu por toda a terra e deu origem ao grande rio que cerca o universo. "Ponhamos agora o crânio de Ymir no céu",
disse Onta a seus irmãos após haverem completado a primeira tarefa. Onta fez com que os 4 anões mantivessem o crânio suspenso nos céus, assim cada qual colocando num dos pontos cardeais. Em seguida, das faíscas do fogo de Muspel, brotaram o sol, a lua e as estrelas, enquanto que do cérebro do gigante foram engradadas as nuvens, que recobriram todo o céu. Entretanto, após terem remexido a carne do gigante, com a qual moldaram a terra, os 3 deuses descobriram nela um grande ninho de vermes. O Onta, penalizado destas criaturas, decidiu dar-lhes então uma outra morada, que não o Midgard. Os seres subhumanos, que pareciam um pouco mais turbulentos que os outros, foram chamados de anões e receberam como moradas as profundezas sombrias da terra, Svartalfheim. Os demais, que pareciam ter um modo mais nobre de proceder, foram chamados de elfos e receberam como morada as regiões amenas de Alfheim. Completada a criação de Midgard, caminhavam um dia Onta e seus irmãos sobre a terra para ver se tudo estava perfeito, quando encontraram 2 grandes pedaços de troncos caídos ao solo, próximos ao oceano. Onta esteve observando-os por um longo tempo, até que, afinal, teve outra grande ideia. Irmãos, façamos de um desses troncos um homem e do outro uma mulher. E assim se fez. Ele foi chamado de Ask, e ela de Embla. Onta lhes deu a vida e o alento, Vili a inteligência e os sentimentos, e Vê os sentidos da visão e da audição. Este foi o primeiro casal que andou sobre a Terra e originou todas as raças humanas que habitariam por sucessivas eras a Terra-média. Depois que Midgard e os homens estavam feitos, Onta decidiu que era preciso que os deuses tivessem também uma morada exclusiva para si. Façamos Asgard e que lá seja o lar dos deuses, exclamou ele, que como se vê era um deus de energia e vontade inesgotáveis. Este reino estava situado acima da elevada planície de Idlewold, que flutuava muito acima da terra, impedindo que os mortais o observassem. Além disso, um rio cujas águas nunca congelavam, o Ifin, separava a planície do restante do universo. Mas o Onta, sábio e poderoso como era, entendeu que não seria bom se jamais existisse um elo de ligação entre deuses e mortais. Por isso, determinou que fosse construída a ponte Bifrost, a ponte do arco-íris, feita da água, do fogo e do mar. Heimdall, um estranho deus nascido ao mesmo tempo de 9 gigantas, ficaria encarregado desde então de vigiá-la noite e dia para que os mortais não a atravessassem livremente no rumo de Asgard. Para isso, ele portava uma grande trompa que fazia soar todas as vezes que os deuses cruzavam a ponte. A morada dos deuses possuía várias residências, as quais foram sendo ocupadas pelos deuses à medida que iam surgindo. O palácio de Onta, o mais importante de todos, era chamado de Glasdheim. Ali, o Deus Supremo tinha instalado seu trono mágico, Hidskjalf, de onde podia observar tudo o que se passava nos 9 mundos, e receber de seus 2 corvos, Hung e Munio, as informações trazidas das mais remotas regiões do universo. Entretanto, se nas mais altas regiões estava situada o paraíso daquele soberbo universo, nas profundezas da terra, muito abaixo de Midgard, estava Niflheim, o horrível e gelado reino dos mortos. Lá pontificava a sinistra deusa Hela, filha de Loki, que se regoziza com a fome, a velhice e a doença, e que tem ao lado o dragão Nidhogg, este que se alimenta dos cadáveres dos mortos e se dedica a roer continuamente uma das raízes da grande árvore Yggdrasil, um freixo gigantesco que se eleva por cima do mundo e deita suas raízes nos diversos reinos, entre os quais a própria Asgard. Ao alto da copa frondosa desta imensa árvore, sobrevoa uma gigantesca águia que vive em guerra aberta contra o dragão Nidhogg, um pequeno esquilo Ratatosk que passava a vida a correr desde o alto da árvore da vida até as profundezas onde estava o terrível dragão, é o leva atrás dos insultos que estas 2 criaturas se comprazem em trocar sem jamais esgotar seu infinito estoque de injúrias. Nesta árvore fundamental,
Diz a lenda que o próprio Wonta esteve pendurado durante 9 longas noites com uma lança atravessada ao seu peito, para que pudesse aprender o significado oculto das runas, o alfabeto nórdico, que rege a governar a vida dos deuses e dos homens. Quando seu martírio terminou, Wonta havia se tornado definitivamente o mais poderoso e sábio dos deuses, tendo o poder de curar doenças e de derrotar os inimigos com sua poderosa lança Gangini. Ao mesmo tempo, sua mais poderosa arma e local de registro de todos os seus acordos. Yggdrasil é o centro do mundo, e enquanto suas raízes continuarem a suportar o peso de seu prodigioso tronco, de seus ramos infinitos, o mundo estará firme e a vida será soberana, sob os auspícios de Wonta, o Senhor dos Deuses.